Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. E hoje eu vou falar, na realidade, de um tipo de autor, que é o memorialista. Tem uma diferença entre o memorialista, o historiador, o biógrafo. Alguns confundem. Quer dizer, na realidade não chega a ser uma confusão, tá? É uma questão de opção, você concordar ou não. Mas eu acho diferente uma autobiografia de um memorial da sua própria vida. Por que eu acho diferente? Numa autobiografia, a pessoa se propõe, né, pelo menos teoricamente, a falar os fatos diretos. Então, no dia 12 de agosto de 1914, eu tive uma dor de barriga, que aconteceu isso assim, assim. Você não encontra isso numa autobiografia. Num memorial você encontra, porque se aquela dor de barriga foi interessante. E num certo aspecto, eu acho o memorial mais divertido, porque justamente por isso, por ter menos compromisso com fatos, com coisas importantes. Às vezes você perde um tempo enorme falando sobre uma coisa que seria completamente irrelevante, mas que para a sua vida, você que passou por aquilo, é importante. Mas tem coisas também. Eu mesmo sou um memorialista, eu costumo escrever sobre coisas que eu assisti, coisas que eu vi, e acho isso importante. E eu meio me tornei por causa de uma entrevista que eu li uma vez de um sobrevivente do Holocausto. Ele falou que ele sobreviveu, conseguiu assim, escapar daquele inferno, daquele pesadelo, não com o sonho da vingança, mas com o sonho de contar para as pessoas aquilo que ele viu. Porque ele falou que, olha, vai chegar um ponto que ninguém vai acreditar que isso aconteceu, é uma coisa tão hedionda, tão cruel, tão suja, que ninguém vai acreditar, então eu tenho que estar ali e dar meu testemunho, né? E ele tinha razão, tem muito idiota hoje em dia que renega, diz que não aconteceu e pronto. Mas, e o que é pior, né? Eu acho importante você ler livros, ler memoriais, ler essas coisas, para meio se vacinar um pouco até contra esses idiotas, né? Acho que leitura é um grande amuleto contra essa burrice reinante, né? Claro, você pode ler maus livros, você vai ler Olavo de Carvalho, você vai ler o Minha Luta do Adolf Hitler, você vai ler, então ficar lendo, vamos combinar, livros de autoajuda, bobinhos por aí, não vai te levar a lugar nenhum, né? Agora, se você ler um livro divertido, sem pretensão, você vai se sentir melhor. E aí você se sentindo bem, o teu cérebro ele funciona melhor, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de biografia, muito mesmo, como quando eu falei do vídeo da minha estante, olha aqui atrás de mim, essas 4 prateleiras aqui, é tudo biografia, né? Mas hoje eu vou falar de memorialista em especial, eu vou falar de outras. Futuramente eu vou falar da Zélia Gattai, que é muito ruim, né, se referir a uma pessoa dizendo, principalmente mulher, essa aqui é fulana de tal, vou falar dela que é a esposa do fulano. Então não vou falar que ela é esposa de ninguém, não. Eu ia falar do marido dela, mas não vou, não. Eu vou falar da Zélia Gattai, memorialista, maravilhosa e ponto. Vou falar de outros, mas assim, a Zélia e essa pessoa de quem eu vou falar agora são realmente hors concours, né? Hoje eu vou falar da dona Nora Ronay. A dona Nora, ela também é casada com um monstro da nossa literatura, que eu vou resvalar o nome dele mais adiante, e é mãe de 2 pessoas que eu pessoalmente admiro muito, né? A jornalista Cora Ronay, jornalista e escritora, e a musicista, flautista, professora da Unirio, Laura Ronay, que é uma querida também. Mas a dona Nora, ela está com 96 anos, se não me engano. E é engraçado, você pensa, uma pessoa de 96 anos, você pensa, é uma velhinha, uma doce velhinha, não sei o quê. Olha, ela até é doce, mas eu não consigo associar Dona Nora a esses estereótipos, né? Porque a Dona Nora é simplesmente a campeã mundial de natação. Não é que ela teve um título quando era mais jovem, ela é campeã agora. Quando ela vai numa competição, as pessoas fazem fila para tirar foto com ela, porque ela Dona Nora é uma força da natureza, né? E é uma pessoa. E ela escreveu 2 livros, quer dizer, escreveu mais um, escreveu um livro infantil também, mas eu não o li. Eu li os dois livros de memórias dele, que é esse aqui, Memórias de um Lugar Chamado Onde,
E esse aqui, que é mais recente, saiu agora no finalzinho da primeira fase da pandemia, é O Desenho do Tempo. E a Dona Nora, ela tem uma coisa, né? Ela não é uma escritora cheia de estilo, não. Você lê e você ouve a voz de uma pessoa te contando uma história. Ela é uma contadora de histórias. E ela vai contando as histórias da vida dela, as histórias da infância, as histórias da adolescência, as histórias da vida adulta. E é uma coisa assim muito... eu não sei, eu sou fascinado com isso, né? Eu lembro da minha avó contando as histórias dela, minha avó em 1926, que aliás foi o ano que a Dona Nora nasceu. Minha avó saiu escondida do meu avô para assistir a festa do campeonato de futebol do São Cristóvão, um time pequeno aqui do Rio, que era perto da casa dela. Sabe? Então eu fico imaginando, eu gosto de ouvir essas coisas e ficar imaginando, por exemplo, na casa da Dona Nora aqui. Ela conta, aliás, o que mais me chamou a atenção, ela morava na Itália, depois outro país tomou conta, tal, até que ela virou apátrida. Mas tem fotos da infância dela, tem muitas fotos, e ela morava num prédio de apartamentos. É a primeira pessoa que nos anos 30 morava num prédio de apartamentos. Nessa época a gente associa a casas com quintais, não sei o quê. E claro que ela tem quintais na história dela. Mas a casa em que ela morava, não, era um apartamento já. Né? Eu achei isso muito curioso, né? Então tem coisas no livro que são fantásticas. Ela nadando na praia e lá diante da arrebentação tinha uma fábrica de torpedos, fazendo experiência com os troços, porque a guerra estava se aproximando, a Segunda Guerra Mundial, né? Da qual ela é, de certa maneira, uma refugiada também. Então, uma pessoa que, quando criança, saiu da Itália, que era Itália, foi para a Hungria, aprendeu húngaro, depois saiu da Hungria, veio para o Brasil, começa tudo de novo, e assim, e é um sucesso atrás do outro, né? E também é ilustradora. Quando você procura no Google livros dela, também aparece ela como ilustradora de capa de livro, né? Quer dizer, é uma pessoa que, como se dizia antigamente, faz de um tudo, né? Agora, voltando aos livros dela, o que também me agrada muito é que, primeiro, o que eu já falei, ela não tem pretensão, não é aquela escrita pretensiosa, arrastada, não, ela está contando um caso. A sensação que eu tenho é que ela está pensando nos netos e contando para eles, né? É um negócio assim muito saboroso, né? Por exemplo, um trechinho aqui. Desse livro aqui, da história mais remota dela, Memórias de um Lugar Chamado Onde. Voltando ao ensino na Hungria, havia algo de muito triste nele. Após a Primeira Guerra Mundial, nos Tratados de Paz, a Hungria foi muito injustiçada. Ela pagou o pato pela guerra que a Alemanha começou e a Áustria continuou. No entanto, essas nações não perderam nada de seus territórios, enquanto a Hungria, sim. Tiraram-lhe 2/3 do seu território, que foram distribuídos entre os vizinhos, inclusive a Áustria, muito mais culpada pela guerra do que a Hungria. Em consequência disso, os húngaros ficaram tremendamente deprimidos, ressentidos e revoltados. Em todas as escolas, ensinavam ódio aos vizinhos e esperança de um dia se vingarem e reconquistarem sua terra perdida. Imaginem o que é crescer a vida toda ouvindo slogans de ódio e vendo os adultos super deprimidos. No Ano Novo, à meia-noite, todas as rádios tocavam o hino nacional, que é muito triste. Ela, num parágrafo, ela fala do que era totalmente a infância na Hungria. E o que eu acho fantástico, é uma coisa que é difícil para mim, às vezes, verbalizar, mas num livro desse tipo, você aprende sem perceber. Aí você vai dizer, sim, mas o que me interessa saber como era a educação na Hungria entre as guerras, não sei o que? Eu falei, nada, o que interessa qualquer coisa, né? Nada interessa nada. Então, o que eu acho bacana da leitura, eu acho o seguinte, eu acho que viver é mais ou menos como você procurar num dicionário. Eu gosto de procurar, eu tenho aqui um dicionário físico, que eu uso ele frequentemente. Por quê? Quando você vai ter que saber o que é uma palavra, eu não vou cair na página certinha, eu vou cair em outra página. Até chegar onde eu quero, eu vou aprender 4, 5, 10, 20 palavras novas. Vão me servir? Provavelmente não. Mas a alegria de aprender uma coisa nova, eu acho fabulosa.
O Ziraldo dizia um negócio que eu achei muito inteligente: ler é mais importante que estudar. Claro, a gente pode fazer uma mistura disso daí, sacode daqui, sacode dali, tira outra conclusão, mas a ideia é essa: você aprende muito lendo umas coisas. E uma coisa, esse parágrafo desse livro eu peguei ao acaso, aleatório. Então vou pegar um outro parágrafo aleatório aqui do outro. Totalmente aleatório. Aqui não, que é uma coisa pessoal. Aqui eu caí numa história da infância da Cora Honey, né? Aqui. Olha só. Quero ver uma coisa. E é chato também que eu começo a ler, eu esqueço até que eu estou gravando, porque mesmo já tendo lido, né? Então aqui. De vez em quando, seu Germano aparecia na hora do almoço, trazendo consigo um amigo que dizia ter sido funcionário do Teatro Municipal. Eu os convidava. Estão servidos? E estavam. Sempre aceitavam. O tal amigo trazia de presente uns pães pretos, às vezes de centeio, mas eram sempre para lá de dormidos, quase secos. Pois uma vez, no Rio, desci para a feira que semanalmente acontecia na nossa rua. Levei comigo a Raimunda, a nossa empregada, e as crianças. De repente, de longe, avistei um mendigo. E não era o tal amigo do seu Germano? Fiquei com um aperto no coração, estanquei o passo, expliquei para as crianças que não convinha continuar até lá, pois o pobre homem poderia ficar muito constrangido. Mandei, porém, a Raimunda, que ele não conhecia, com uma boa soma de dinheiro que lhe foi entregue. Ok, o que eu aprendi com isso? Bom, primeiro eu aprendi que era uma pessoa educada e gentil, né? Que não quis constranger um convidado involuntário que ia à casa dela. E outra vantagem também do memorialista é isso. Com isso me lembra a história da minha avó. Minha avó adorava ir à feira. Minha avó ia 3, 4 vezes seguidas à feira, mas por um motivo. Ela não gostava de magoar os feirantes. Então, o que acontecia? Ela comprava banana num determinado feirante. E comprava laranja no em frente. Só que o de frente vendia laranja e banana. Então, ela não ia chegar lá com banana para comprar laranja. Então, ela comprava as coisas individuais, levava para casa, que às vezes era longe da feira, voltava com a bolsa vazia, e aí ia comprar laranja sem estar com a prova do crime que ela tinha comprado em outro lugar. E ela ia nesse negócio. Isso aí me lembrou que às vezes eu dava o azar que ela me botava para conversar com um senhor que tinha sido escravo. Estamos falando aí de anos 70 aqui, abolição em 88, então ele já tinha deixado de ser escravo há uns bons 80 e tantos anos. Ele devia estar com mais de 100, ele era muito, muito, muito idoso mesmo. Só que era uma agonia, porque ele gostava de conversar e eu não entendia uma palavra do que ele dizia. E eu ali, prestando uma atenção danada. E aí minha avó falou que ele, na realidade, ele não precisava mendigar. Ele ia lá porque ele não tinha o que fazer e tal, ia pra feira se divertir e mendigar um pouquinho. E a família deixava, a família também não precisava, a família tinha algum dinheiro. Então eu fiquei pensando, mas que diabo é isso? O cara vai mendigar por diversão, né? Mas, em suma, né? Então vocês veem, ler uma história aleatória de um livro me lembrou uma história da minha infância, trouxe a minha avó de volta perto de mim, entendeu? Então isso é que eu acho espantoso, como um livro consegue fazer isso. O livro, ele te carrega. E esses livros da Nora Honey, eu repito eles, os dois, recomendo. Esse aqui eu comprei num sebo. Esse aqui eu não achei, porque eu não conhecia. Eu vi o lançamento desse, e aí nesse tem uma referência àquele, eu fui procurar. Esse aqui é novo, esse aqui está nas livrarias. Recomendo veementemente, né? E aproveito para, em público, cobrar da Laura. A Laura Honey mora no mesmo prédio da Dona Cora, da Dona Nora. E assim, no meio da pandemia nós combinamos que eu irei lá, que eu quero o autógrafo dela nesses livros aqui. Isso aí, disso eu não abro mão, né? Tomar um cafezinho lá com elas. E também dizer, não custa dizer, a Dona Nora é viúva do Paulo Honey, que é um dos meus ídolos, um cara que veio fugido da guerra também, ele gostava da literatura brasileira, veio morar no Brasil e virou um dos maiores professores do Brasil, um dos maiores tradutores do Brasil, tradutor de Os Meninos da Rua Paulo, que eu já me referi, e eu vou fazer um vídeo especialmente sobre o professor Paulo Honey. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado aí por terem assistido, espero que tenham gostado. Repito, comprem os livros, são muito bons, são muito agradáveis,
sabe? É a história do século XX, basicamente, porque ela começa depois do primeiro quarto do século XX e vai até o século XXI. É a história da civilização ocidental nos olhos de uma menina, depois de uma mocinha, depois de uma adulta, passando pela vida. E é uma história muito impressionante. Dona Nora é um personagem assim que precisa ser estudado mais. Tá bom, gente? Então, obrigado aí por terem assistido. Não esqueçam de dar joinha, de compartilhar o vídeo, de curtir, se inscrever no canal se não se inscreveram, apertar no sininho para ser notificado e comentar. Eu gosto muito de responder comentários. E vou terminar, queria agradecer ao Carlos Nunes do canal Livros e E-Books, que me mandou de presente essa maravilha aqui. Eu falei sobre esse livro outro dia, Winnetou, que é um dos livros assim, mais importantes da minha formação, não intelectual apenas, mas só como pessoa. Né? Aí o Carlos, uma gentileza assim, absurda e brutal, me mandou esse livro de presente. Carlos, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua gentileza, me comoveu muito e vai ficar no lugar dos livros especiais aqui da minha estante. Bem do ladinho do livro da Dona Nora aqui, tá bom? Um abração, gente. Até a próxima.